Olá, meus irmãos, a graça e a paz em Cristo, uma boa noite. Eu quero agradecer a vocês, pela participação aqui conosco através dessa videoaula. Eu sou o professor Ricardo Narciso, eu leciono na FAIT desde o ano de 2015 e trabalho com algumas disciplinas como Teologia Bíblica do Antigo e Novo Testamento, trabalho na área de Teologia Sistemática, Apologética, Geografia Bíblica, Arqueologia Bíblica e outras disciplinas relacionadas à área teológica. E no nosso encontro, nós vamos falar um pouquinho sobre os profetas, no caso, os profetas maiores. Mas eu quero, antes de iniciar os profetas, eu quero falar um pouquinho sobre esses escritores. Os profetas hebraicos, eles eram inspirados por Deus que os dotava de antevisão e os obrigava a proclamarem o que estava por vir. Inseparável dessa revelação do futuro estava a denúncia dos males do presente. O futuro previsto pelos profetas era sempre funesto, e assim era porque os israelitas haviam caído em pecado e, ao abandonarem o monoteísmo exigido por Deus. Eles atacavam os pecados e, portanto, era uma boa parcela da mensagem profética, sendo esses pecados parcialmente religiosos e parcialmente morais e sociais. Os profetas, eles eram principalmente defensores do monoteísmo de Israel, a crença e a fé no único Deus. Então, na sua forma mais primitiva, a interdição dos israelitas de adorarem qualquer outro Deus que não fosse o Deus de Israel. E na sua forma posterior, a recusa de reconhecer quaisquer outros deuses que não o Deus de Israel. Então, os profetas mais sombrios davam poucas esperanças quanto ao futuro. No entanto, outros proclamavam a compaixão de Deus para com os penitentes. Então, os profetas, eles eram ao mesmo tempo críticos sociais, que atacavam a má administração, as injustiças, e também denunciavam o materialismo dos poderosos e ofereciam consolo aos pobres e aos oprimidos. Em termos sociais, eles poderiam ser vistos como reformistas conservadores, cuja saudade a um estilo de vida já perdido expressava-se num avitamento violentamente radical da degradação atual dos costumes. Os primeiros profetas foram homens de um talento especial, muito apreciado pelos reis como exemplo, prever o desfecho de uma batalha na sua véspera. Isso dava uma vantagem aos reis. Então, eles pertenciam a uma classe tão numerosa e próspera de visionários que muitos não passavam de charlatães. Embora alguns nomes tenham alcançado a posteridade, eles formaram uma categoria profissional reconhecida e não tipos isolados que os acidentes da preservação bibliográfica às vezes o faziam aparecer. Além de conselheiros dos reis, eles também podiam influir na posição de alguns e na promoção de outros. Foi o caso de Samuel, Natã, Elias e Eliseu, arquitetos daquilo que podemos chamar de reino de Israel. Ao insistirem na união das 12 tribos e na singularidade do Deus de Israel, eles estabeleceram pré-requisitos essenciais e as características principais do impacto dos israelitas no mundo que os cercava. Suas atividades encontravam-se registradas na sequência de livros históricos, que abrange o primeiro e segundo livro de Samuel e também o primeiro e segundo livro dos reis. Seus sucessores mais recentes, a começar por Amós, deram à religião de Israel um teor moral, transcendendo e até mesmo deplorando a sua natureza puramente ritualística. 3 deles, Isaías, Jeremias e Ezequiel, conquistaram a reputação de grandes profetas. Isaías, ele viveu no século 8 a.C., 800 anos antes de Cristo. Jeremias, século 7 a.C., 700 anos antes de Cristo. E Ezequiel no século 6 a.C., portanto, 600 anos antes de Cristo. As outras figuras principais da primeira fase foram Amós, Oséias e Miqueias. Mas Isaías foi o mais inspirador de todos os profetas, sob vários aspectos. Ele foi contemporâneo de Ezequiel. Todos os profetas posteriores foram profundamente afetados pelo cativeiro e exílio na Babilônia, que os impediu a um chauvinismo tacanho e vingativo que é evidente, por exemplo, em Ageu,
Zacarias e também Obadias. Porém, quando nós estudamos os profetas, é importante vermos a função e atividade profética de ontem e de hoje. A força dos profetas estava na atuação da palavra de Deus em suas vidas. Os profetas foram homens excepcionais. Os melhores dentre eles eram pensadores sérios e elevados, com dons incomuns de visão, coragem, força e caráter. Tinham um tom moral altivo que transformou a religião do seu povo. E eles também exerceram um impacto político, religioso, que garantiu a sobrevivência de uma pequena raça ao longo dos acasos da história. O traço comum que os permeava era a insistência de que a sociedade a qual pertenciam e se dirigiam havia sido degradada. Eles não poupavam críticas, tanto aos poderosos quanto aos humildes. Não tinham nenhuma dúvida de que a podridão que vinham de toda parte resultava do abandono de Deus. Mas eles também pregavam uma regeneração tanto moral quanto ritualística. Embora não existisse um vínculo lógico entre a religião e a moral, e nenhum vínculo desse tipo fosse muito evidente nas antigas religiões do Oriente Médio. Os profetas hebreus, eles estabeleceram essa ligação e desenvolveram a ideia de um Deus que era ético, além de um Deus onipotente. E um dos principais acontecimentos espirituais e intelectuais da história do homem. Paradoxalmente, os menos atraentes e menos éticos dentre os profetas surtiram um efeito não menos poderoso. O golpe traumático do cativeiro, seguido pelo retorno a Jerusalém, produziu duas correntes de pensamento. Numa delas, o retorno prenunciava a restauração iminente do reino judaico, que logo se estenderia ao Império Mundial sob a égide do Deus uno e único e de seu povo eleito. Na outra corrente, o retorno tinha um alcance muito menor e os israelitas só conseguiram sobreviver através da preservação zelosa de tudo que havia de especial neles, o inverso da universalização. Embora os principais profetas dessa segunda corrente de pensamento exibissem uma incomodora, posso dizer assim, era uma amargura, e pode-se afirmar que sem eles, seu povo teria perdido a identidade desaparecida. Esses vasos para honra eram carregados de levar a vontade de Deus para dentro do seio da nação, e cujo destino final era o coração daquele povo escolhido por Deus. E hoje, esses senhores, esses profetas que deixaram esses textos sagrados, têm a mesma tarefa de nos conduzirem a Deus com temor. E o que nós encontramos nos profetas? Eles transmitem a vontade de Deus à humanidade, transmitem a vontade de Deus ao seu povo, transmitem a vontade de Deus a quem Ele quiser. Falam ousadamente, sem rodeios, sem conveniências, sem abrir concessões a quem quer que seja. Estes podem transmitir três teores de mensagem. Normalmente, os profetas tinham uma mensagem de edificação, de consolo, mas também de exortação. Sendo essa última mensagem de exortação a causa da morte de muitos profetas. Exortação é chamar a atenção do a quem doer. É usar de autoridade em favor da santidade de Deus dentro da sua casa, o templo, a igreja do Senhor. Também é mostrar o caminho certo àquele que está andando por caminhos tenebrosos. Queridos irmãos, os profetas, eles eram homens honestos para com Deus e também para com os homens. Pois eles não mediam suas palavras, sejam com o rei adúltero como Herodes, ou para o rei assassino como Davi, seja aquele rei pagão ou cristão, branco ou negro, rico ou pobre, conhecedor ou leigo. O profeta simplesmente falava aquilo que o Senhor assim o ordenava. Então, hoje nós vamos ficar aqui com essa primeira parte, e no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre os profetas na Bíblia, e essa divisão que acontecia também por atividade regional. Obrigado por participar dessa primeira aula, e que o Senhor assim nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida.